Agradecer as questões, as considerações que foram feitas aqui, todas muito interessantes, pertinentes. Também me desculpo porque eu não tenho condições de respondê-las assim, deveria, porque são questões que exigiam mais tempo de desenvolvimento, são parte delas, assim, minhas questões mesmo que foram bom, também não tem resposta, eu venho trabalhando em torno delas. Tá? Desculpa, eu não vou responder especificamente a cada um dos que fizeram, mas vou fazer uma fala final também, até pelo adiantado da hora, já são 15 para as 10. Em primeiro lugar, eu quero até deixar uma reflexão a todos nós. Por quanto tempo a democracia vai continuar no Brasil? Por quanto tempo a direita vai permitir, né, que partidos de esquerda progressistas continuem governando o país? Porque a elite não está nada satisfeita com o nosso governo. Vou deixar bem claro isso. Uma coisa é estabelecer um regime democrático, como nós temos no Brasil, né, na crença de que os partidos de esquerda, de vez em quando, ganhassem o governo, certo? Mas, obviamente, na maior parte das vezes, seriam os partidos identificados com os interesses desses governos no Brasil há muito tempo. Isso é uma questão para nós pensarmos que nós não somos um país de tradição democrática. É claro que nós não estamos expostos, nós podemos ver, a uma possível ditadura dada pelas Forças Armadas, certo? Mas nós estamos diante de uma ditadura econômica e que se manipula o judiciário, se manipula os meios de comunicação de tal forma que vai lhe dando uma camisa de força com as alternativas que você tem. Então é uma questão a gente pensar. A democracia no Brasil não é nada simples. Então, por quanto tempo mais nós vamos ter democracia? Refletir. Quando vai acabar a democracia, vai ter um golpe, mas você sabe que tentativas não faltam. E todo dia tem uma tentativa, não é, de tornar para a população mediocrização da política. Fazer política no Brasil parece que hoje é só feito por corrupto, por ladrão, por gente que não pensa no Brasil, por gente que não é séria. Estamos aqui diante de gente que entende a importância da política. Sem política não vão a lugar nenhum. Essa é uma questão, eu acho, dramática, que a gente precisa sempre considerar. Segundo, em relação ao fato que nós não somos um país, não é, com grau de organização significativo que dá para um partido governar, ganhar as eleições de governar. Bom, se fosse. Estamos trabalhando para ser assim, mas nada é assim. Então precisamos compartilhar. Não significa dizer que a nossa governabilidade precisa defender, precisa jogar fora os nossos princípios. O problema, meu modo de ver, é que as frentes políticas que muitas vezes são construídas são frentes políticas pragmáticas. São frentes políticas eleitorais, não frentes políticas programáticas. Certo? Você ganha um governo e aí você compõe o governo colocando o ciclano, beltrano, sem que haja, na verdade, uma unidade programática. Porque, independente do partido, mas se vai ser cumprido o programa, não interessa nesse sentido. Agora, se você não tem esse programa comum, o que termina fazendo que na verdade, os governos terminam sendo uma frente de ações sem um grande grau de articulação, de sistematização. Isso faz que, importante, parcela das nossas políticas públicas não tenha eficácia. O Estado brasileiro precisa passar por uma profunda reforma. O Estado que nós temos aí não é contemporâneo dos interesses da grande parte da população brasileira. É um Estado pesado, tá certo? É um Estado com uma burocracia que desconsidera a grande parte do povo, instituições que são feitas para não funcionar. O INCA não é feito para fazer reforma agrária, vamos deixar bem claro, tá certo? É a superintendência, a estrutura que tem lá. Bom, estou falando, é uma estrutura que precisa ser reformada profundamente. O Getúlio Vargas, a sua articulação, construiu o Estado brasileiro, né, a administração direta que nós temos hoje. 3 décadas depois, a administração direta estava saturada. Aí vem quem? Vem Juscelino Kubitschek, que cria a administração indireta. Os militares organizaram lá as estatais, as administrações, as autarquias, as fundações. A democracia brasileira foi incapaz de fazer uma reforma do Estado que nós temos, continua sendo administração direta e indireta. Nós pouco avançamos de construir um Estado mais contemporâneo dos desafios que nós temos hoje. Vejam, o que nós aprendemos a fazer na democracia foi arrecadar e
distribuir. Então agora melhorando mais a nossa distribuição, porque o Estado é muito bom no arrecadar, especialmente os pobres. O rico nem pensar, mas pelo menos arrecada 35% do PIB em tributação. Arrecadamos muito, não é pouca coisa e não é simples arrecadar imposto. Veja os países latino-americanos conseguem arrecadar mais do que 12, 15% do PIB. Arrecadamos 35% do recurso. Agora melhoramos a nossa distribuição. O Estado brasileiro se mostrou competente, por exemplo, para ter um sistema decente da Previdência. Quem conhece a Previdência há 20 anos atrás sabe o que era, Deus nos acuda, filas enormes, tá certo? Uma corrupção. Hoje a Previdência funciona, são cerca de 40 milhões de benefícios que todo mês a Previdência paga. Não é pouca coisa, é uma das maiores previdências do mundo. E o Brasil tem isso. Tá certo? Quem quer se aposentar, liga para lá, marca o horário. Olha, é um serviço de primeiro mundo. Certo? O Brasil tem um sistema eleitoral que poucos países têm, um serviço de primeiro mundo. Não é isso? O Brasil distribui renda através da Bolsa Família. Olha, não é nada fácil essa engenharia, está sendo feita com muita propriedade. Certo? Por outro lado, nós temos enorme ineficiência, por exemplo, para fazer um Estado executor, um Estado promotor. O ano passado, a Infraero não conseguiu gastar cerca de 11% do recurso que tinha para investimento. Mas é um problema da Infraero, da direção, ou é um problema da estrutura do Estado brasileiro? Quem teve experiência de governo sabe, olha, você vai fazer uma licitação. Aí vem uma denúncia que na licitação, por enquanto, na Infraero, o cara vai lá, tem que aumentar tivemos um problema do aeroporto. Qualquer denúncia, vai lá o juiz ou o Ministério Público, paralisa. Certo? Paralisa. O dinheiro público está parado. Está correto o Ministério Público até fazer isso, porque ele não tem credibilidade se aquela questão que foi formulada de fato é verdadeira ou não. Então a alternativa vai ser as concessões, é passar para o setor privado fazer, porque o Estado não consegue fazer. Não consegue, não é porque não quer, porque tem uma série de restrições. Mas se nós criássemos uma referência, tá certo? Alguma instituição que tem uma denúncia, ela vai lá, aquela instituição vai analisar, ver se é verdade ou não, mas a obra continua. Então tem questões chaves do Estado brasileiro, que poucos são tratados, mas quem teve experiência de administrar sabe que é um desafio enorme gastar recursos que não seja distribuição, para você executar. Sem investimento não vamos longe. Para isso precisa da governabilidade, da frente política, para poder agilizar as coisas. Mas as frentes políticas, como dizia o Getúlio Vargas, não é? Cada eleição são 3 eleições. A primeira eleição é ganhar pelo voto, segundo para ele era até mais fácil. A segunda eleição é compor o governo. Como é que você compõe? Com quem? Com o João, com a Maria? Como é que compõe? E terceiro é quem lidera o governo, quem puxa o governo. É aquela força, aquela outra. Então, a democracia é muito complexa, mas não é nada simples. Mas ela é o melhor que nós temos do ponto de vista de governança. Várias questões aqui foram formuladas em relação a temas, não é? Que evidentemente nós precisamos avaliar melhor. Não é? Eu não tenho dúvida que o que nós estamos vivendo é um projeto de país, né, que visa enfrentar os seus gargalos do subdesenvolvimento. E quem governa há 10 anos começa, na verdade, a se dialogar com temas estruturais, temas da história. Qual é a capacidade de nós mudarmos, por exemplo, a questão da riqueza no Brasil? Alguém vai dizer, pô, a reforma agrária anda, olha lá o companheiro, anda devagar ou anda com dificuldade. Sim, mas nós estamos num país que tem 40 mil proprietários rurais, que concentram 50% da terra e a cada eleição colocam entre 120 a 140 deputados federais, além de senadores. É isso. E de outro lado nós temos 12 a 14 milhões de trabalhadores da agricultura familiar que a cada 4 anos elegem 15, 20 deputados. Então como é que você vai mudar assim? Você precisa de voto, gente. Como é que pode um país, né, democrático, continental, 6 famílias monopolizam a informação todo dia no Brasil? 6 famílias. Bom, e como é que muda? Nós temos correlação de força para fazer todo esse enfrentamento? Tem correlação de força? Essa é a questão. Senão você faz a sua conta, 2 blocos, você não está mais ali. Certo? Então, eu quero chamar a atenção. Nós temos procurado avançar com dificuldade
temos uma experiência de longo tempo em que o autoritarismo, né, tem sido mais forte. O tema das corporações é um tema que eu particularmente entendo que o Brasil tem que ter grandes corporações. Todo mundo aqui cita o exemplo da Coreia do Sul, né, que é o modelo educacional, etc. Mas a Coreia tem grandes empresas, há uma formatação do Estado para que isso ocorra. É fundamental que o Brasil tenha grandes empresas, que não consiga jogar fora as pequenas empresas. Defendo que nós tenhamos o Ministério da Micro e Pequena Empresa, o Ministério da Economia Popular, voltado para os pequenos negócios, porque nós não temos isso. Por que o Brasil não tem um banco público para micro e pequenas empresas? O Japão tem isso. Por que nós não temos isso? Por que não tem um banco para a agricultura familiar? Precisa especializar as áreas de intervenção nesse sentido, mas as corporações, é o meu modo de ver, o Brasil precisa ter sim. Os jovens não querem estudar, os professores não querem lecionar. Bom, a questão é a seguinte: nós continuamos tentando educar os nossos jovens, os nossos adolescentes com métodos de 50, 100 anos atrás. Também é pouco estimulante quando a juventude tem uma série de outras alternativas e ler um livro torna-se cansativo, porque é mais fácil isso. Quer dizer, como é que nós vamos, né? Qual o método que é o mais adequado? Evidentemente, escola não é só 4 paredes, ainda que seja necessário. Mas vamos ver qual o estado das nossas bibliotecas. Nós temos uma exclusão cultural brutal no Brasil. Nós temos de cada 10 municípios brasileiros, somente um município de cada 10 que tem cinema. Somente um município a cada 10. Há uma carência brutal de equipamentos na atividade cultural, uma exclusão bárbara. Então, como é que enfrenta isso? É uma questão. As diferenças entre Lula e Dilma existem, mas devemos usar uma visão programática do que o Brasil precisa conduzir. Há uma sintonia, evidentemente, das decisões tomadas pelo presidente Lula com o que a presidenta Dilma vem fazendo agora. O que está sendo... Olha, há uma mulher, vamos falar sério, mulher foi uma pessoa que passou o tempo da sua vida presa, sofreu uma série de atentados na sua vida. Uma mulher com bravura, com coragem, como ela, está enquadrando o sistema financeiro brasileiro. Onde é que acontece isso no mundo? Isso não é pouca coisa. Isso é um orgulho do Brasil. Essa gente governou o Brasil por quanto tempo? Quantos presidentes foram, basicamente, eles colocaram lá? Essa gente está isolada hoje. A gente sempre quer mais, e está correto, a gente tem que querer mais, mas também tem que entender os avanços que a gente tem até agora, porque gerar um quadro de acomodação, nosso papel é questionar, é tensionar, oferecer proposta. Não basta mais dizer não, sou contra isso, sou contra aquilo. É contra isso, mas qual é o teu projeto? Qual é a tua visão? Vamos estudar mais, vamos preparar mais, etc. Eu acho que vou ficar por aqui, temos tantas questões interessantes. Só questão ambiental. Bom, para mim, muito sinceramente, já às 10 horas da noite, ambiental até agora tem sido só retórica. Retórica. Aquelas campanhas, você usa o papel, desde o lixo. Não vai mudar nada, o problema é que é o sistema econômico que é a base da insustentabilidade. Não é possível ter casa padrão americano para 7 bilhões de habitantes no Brasil. No mundo. Não é possível imaginar que todo mundo vai ter carro. Mas o problema é que a questão é a seguinte: quem é que detém, hegemoniza essas decisões? São as 500 grandes corporações. Essas corporações dominam o mundo. Em uma situação de desgovernança enorme. A democracia está em xeque. Vamos imaginar uma pequena cidade de 5 mil habitantes que de repente lá se instala uma siderurgia ou qualquer outra empresa que vai empregar 4 mil trabalhadores. Ótimo para aquela cidade, vai ter gente com salário, né? Vai ter tributação, o orçamento da prefeitura vai melhorar. Ao fim e ao cabo, quem é que manda naquela cidade? É o prefeito, democraticamente eleito, ou é o dono daquela grande empresa?
tem a defesa de um mundo sustentável, não há dúvida, né? Nós já estamos para lá já da superação, não há condições ambientais para dar isso, mas isso é retórica. Retórica, porque são as ações concretas tomadas nesse sentido? A não ser o discurso. Bem, o Brasil tem tomado uma série de decisões importantes. Nós somos um país com uma matriz energética autossustentável, tá certo? De base em recursos renováveis. O Brasil é uma referência mundial. O Brasil tomou decisões duras, né? Vem reduzindo o grau de desmatamento na Amazônia. Quem faz isso? O Brasil tem feito isso. Nós temos ganhos inegáveis nesse sentido. Mas ao mesmo tempo também nós fazemos parte de um jogo internacional, tem grande empresa, tá certo? Quais são as condições de crescimento, tem a indústria automobilística. Então, eu acredito que, infelizmente, hoje nós temos visto muita retórica, né? Como a discussão de outras discussões, né? Que todo mundo é favorável, mas na hora da ação, de fazer, aí fica as coisas muito mais difíceis de serem interpretadas. Eu, para mim, terminei, não sei se você está levantando a mão. Apenas uma colocação com relação à questão ambiental, né, e ao setor primário. O Brasil, pelo 5º ano consecutivo, é o país que mais consome insumos agrícolas. E o preço que nós temos, né, pagamos por isso e não sabemos. É uma questão... Não, tem razão. Justamente uma agricultura cada vez mais associada dependente à química, a produtos químicos sobre os quais nós não produzimos. Nós tínhamos, por exemplo, de fertilizantes que nós éramos praticamente autossuficientes durante o regime militar. Aí, com a onda da privatização, se privatizou as indústrias de fertilizantes brasileiras, as multinacionais, as 5 que controlam, compraram e fecharam. Então, nós somos um país dependente e é cada vez maior o consumo desses produtos, que são sustentáveis ambientalmente. Embora essas mesmas empresas façam uma série de propaganda dizendo da sustentabilidade. Certo, fato. E são as empresas que pesquisam também. E não existem estudos do impacto. Na verdade, nós não sabemos o tamanho deste impacto. O trabalhador rural que aplica, o custo para o sistema único de saúde, enfim. Então nós vamos resolver todas as questões aqui, mas é importante que a gente vá para casa pensando no papel nosso, né? Nosso papel, né? Qual é o papel histórico nosso nas transformações, na construção do Brasil político. O bom é que a gente sai daqui, acredito eu, mais fortalecido, estimulado pelas palavras da senadora, que vai continuar, não é? E nós vamos estar aqui juntos para apoiar. Muito obrigado.